dia, a paz do Senhor, queridos telespectadores do programa Mensagem de Esperança. Com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui mais uma vez para trazer um esboço, um pequeno relato da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, estamos estamos nesse trimestre, um trimestre desafiador, mas que tem trazido muitos ensinamentos. Nós estamos falando sobre valores cristãos. A lição que os irmãos já devem conhecer é enfrentando as questões morais do nosso tempo. E falando nisso, temos tido muitas discussões boas e sólidas a respeito de assuntos que outrora eram desafiadores, mas que agora se tornam mais claros para nós. Amados e queridos, gostaria já de externar a minha alegria, porque sabemos que só o nosso Deus que nos concede a oportunidade de estarmos aqui para falar da sua palavra através das lições. A lição de hoje, ela fala sobre a ética cristã e o planejamento familiar. A lição que vamos discutir hoje, ela vai falar sobre o planejamento familiar dentro da ética cristã. É importantíssimo, o pastor Douglas Batista, ele vai elucidar muitos temas, ele vai falar a respeito de muitos temas que são importantíssimos, principalmente numa sociedade que precisa tanto do núcleo familiar para se perpetuar. Nós temos o texto áureo, e o texto áureo já na lição, o pastor Douglas Batista, ele deixa bem claro, ele diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. No Salmo 127, versículo 3. O pastor Douglas Batista aqui, ele citando essa parte bíblica, ele já fala que os filhos são herança. Então, é da vontade de Deus que nós, enquanto família, enquanto instituição família, venhamos a ter filhos, e essa procriação é importantíssima. O pastor Douglas Batista, quando ele está falando aqui, ele vai tocar primeiro, o objetivo geral é conscientizar a respeito da importância do planejamento familiar. Ele traz aí um conceito, a importância do planejamento familiar, porque às vezes as pessoas pensam que é somente, eu vou ter filhos, vai ser tudo muito simples, mas planejar também é algo que se torna imprescindível, sabendo que a família é caracterizada pela instituição que ela se torna fator primordial para que a sociedade cresça, desenvolva, para que as gerações elas possam vir de forma salutar. Então, amados e queridos telespectadores, aqui nós temos esse objetivo geral falando sobre planejamento, e o tema todo da lição, em todo momento, o autor ele vai tocar na postura dos pais e das mães como uma paternidade responsável e uma maternidade responsável. Vamos entender melhor o que é isto? Então, na introdução, ele já fala do casamento como um plano divino, a instituição da nova família, os filhos, todo o ambiente. A preocupação aqui do autor, e também, claro, baseado na palavra, é mostrar que os pais devem se preocupar com o ambiente que os seus filhos futuramente vão estar inseridos. Esse ambiente vai ser fundamental para que esses filhos, essas crianças, elas cresçam e desenvolvam e sejam adultos responsáveis, e assim sucessivamente. Então, no primeiro ponto da lição, vai se ter o conceito geral de planejamento familiar. O autor ele traz uma diferença. Aqui eu gostaria já de enfatizar, porque é uma diferença importante. Falar sobre o controle de natalidade e a questão do planejamento familiar. São duas coisas diferentes. E o autor aqui ele traz o controle de natalidade. Aqui ele fala que muitos países ou nações usam esse método para evitar que a parte geográfica, a parte onde as famílias elas cresçam desorganizadamente e que não haja recursos suficientes para estar suprindo a necessidade de todos. Então aqui o controle de natalidade ele diz respeito muito mais a uma questão política organizacional do que propriamente do planejamento familiar. Então o autor ele vai trazer, os irmãos podem acompanhar no próximo domingo, os irmãos vão ver que ele vai dizer que essas nações que trabalham com o controle de natalidade visam diminuir
ou até mesmo impedir o nascimento de crianças, para que haja, como falei antes, mais recursos para as pessoas. Mas o entendimento bíblico é que devemos planejar. No segundo subtópico, nós temos o planejamento familiar vindo em contramão a essa doutrina de que não devemos gerar filhos. Isso, biblicamente, não tem solidez, não é correto. Mas o planejamento familiar, e nós vamos ver aqui, ele trata de uma decisão voluntária, trata-se de um controle, não no sentido de não ter filhos, não no sentido de colocar à frente, colocar a família em primeiro, mas no sentido de saber o momento certo, o momento adequado, né? E tendo sempre o desejo no coração, porque é um mandamento divino. Deus, ele mandou crescei e multiplicai, mas nós sabemos que há fatores dos quais nós vamos ainda ver na lição com mais profundidade. Esse tópico que fala sobre o planejamento familiar, ele já também nos traz a questão de o casal deve se preocupar principalmente como posteriormente, quando essa criança chegar ao mundo, quando esse filho vier, como eles vão ter recursos. Então, daí nós temos também o trabalho, como se a pessoa tem condições financeiras, o trabalho, até que ponto ele tem recursos suficientes para oferecer a esta criança, a este filho, uma qualidade de vida para que essa criança cresça saudável e para que no futuro possa ser também um adulto responsável, como já falei. O segundo tópico da lição, ele vai falar o que as escrituras elas falam sobre o planejamento familiar. Há um pensamento até popular de que não gerar filhos ou não ter filhos, não no sentido de porque não quer, mas no sentido de porque às vezes a mulher pode ser estéril, às vezes você ainda não é casado. Então há uma discussão e a palavra de Deus, principalmente como quando se fala da propiciação da espécie, do andamento da espécie, nós vemos no Velho Testamento um momento em que Deus, nós temos só um casal depois do dilúvio ali, quando nós temos Noé, e aquele casal, ele iria dar continuidade, ele iria passar. Então, nós sabemos que através disso, Deus ele deu um mandamento forte, firme. Ele disse, crescei e multiplicai. Nós vemos que essa realidade, ao longo do tempo, ela vem se organizando, digamos assim. Por quê? Porque nós já vemos que o planejamento familiar hoje é uma realidade. E gostaria de aqui externar um pensamento que é importante, é dizer, o método que você usa, que é um método para não concepção, ele é importante. Então, nós devemos ver, o planejamento familiar ele tem que ter esse método como base. Por quê? Nós não devemos fazer apologia a métodos contraceptivos que tragam a mortalidade ou que tragam a morte do feto ou que traga algum tipo de procedimento dessa maneira. Então, nós devemos ver o planejamento familiar não com esses olhos de que são contrários à palavra de Deus, mas sim que eles estão totalmente em acordo com a palavra de Deus. Em todo momento na Bíblia nós temos Deus falando sobre tomarmos cuidado, sobre projetarmos o nosso futuro, fazermos os nossos planos. É claro que é Ele quem executa, é o nosso Deus quem executa, mas o nosso planejamento ele é importante para que essa família se estruture e faça o que é primordial, que é a questão da perpetuação da espécie. E nós temos que entender que o pastor Douglas Batista, quando ele fala aqui no terceiro subtópico, ele fala a ética cristã e o limite do número de filhos. Uma coisa que até hoje ainda talvez não se tenha entendido bem é que não é que quando Deus diz em sua palavra crescei e multiplicai, que nós devemos sair como pessoas irresponsáveis e colocando pessoas no mundo de forma irresponsável. Mas temos que tomar cuidado, porque não é pecado o não gerar nesse sentido de irresponsabilidade. Muitas vezes nós vemos hoje em dia com a questão do crescimento da vaidade e até mulheres que dizem não, eu não vou dar à luz a uma criança porque o meu corpo, a minha estrutura física vai mudar. Isso não é do agrado de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é um mandamento dele que haja crescimento, que haja desenvolvimento e que gerem-se filhos. Agora, na própria lição nós vamos ver aqui
que Deus ele dá até limites. Por exemplo, a mulher ela não é fértil todo o tempo. Tem vários e vários momentos em que Deus ele até fala na palavra, através dos profetas e de outras pessoas, sobre a questão do ter um tempo para a santificação, de ter um momento em que as pessoas também têm que buscar ao Senhor. Então não é em todo tempo, em todo momento. Devemos entender esse mandamento como um mandamento específico, não geral. Ou seja, se as pessoas elas geram filhos, isso é do agrado de Deus. E com a responsabilidade fica muito melhor. Por quê? Porque assim tudo vai estar de acordo com o que Deus nos projetou para nós. Nós temos ainda falando a conclusão, e eu achei muito interessante, a conclusão do autor. Ele fala: o homem não peca o homem não peca pela simples limitação ou escapamento do nascimento de seus filhos. Ele comete pecado quando suas motivações são presunçosas e utilitaristas. Então, o planejar, o organizar, todas essas coisas são da vontade de Deus. Agora, não devemos pensar em contraditórios, não pensar em não gerar filhos, não pensar na família como um todo, na estrutura, no ambiente em que vai ser inserido essa criança. Desde já, amados e queridos telespectadores, agradeço a Deus pela vida de vocês, agradeço a Deus por mais um dia de estarmos aqui e quero dizer que Deus nos abençoe a cada momento e que possamos ter mais esclarecimento sobre a palavra de Deus. Agradeço e aqui fico com as minhas palavras.